Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Amém. Eu estou feliz de estar hoje com vocês. O Clube Valezinho do Parnaíba está muito feliz de ter vindo fazer essa escola sabatina e agora o momento do culto divino na Igreja Adventista do Parque Piauí. Recebemos o convite da nossa irmã Samara e aceitamos e viemos hoje aqui. Hoje viemos com alguns membros somente, como sabemos, às vezes temos outros compromissos já marcados, mas ainda consegui trazer a irmã Dagmar, que faz parte da minha diretoria, inclusive, que era aventureira antes de mim. Quando eu entrei para o Clube de Aventureiros, a irmã já era um bom pedaço. Estou aqui com alguns aventureiros, estou feliz de ter aceitado o convite e hoje eu vim trazer uma mensagem muito especial para vocês. Me chamo Andressa, já ia esquecer meu nome. Me chamo Andressa, sou da Igreja do Promorá Sede. Antes de ser aventureira, eu era desbravadora. Assim que eu entrei no clube, eu não era adventista, entrei com 11 anos através de um convite da minha prima. Eu não conhecia a igreja, a minha mãe não era da igreja, hoje sim, amém. Mas ela não era, inclusive minha mãe não era tão favorável e receptiva a crentes. Ela dizia que não queria nenhum crente na casa dela. E quando os famosos que aos domingos batem na porta, ela fazia questão de deixar trancada e fazer como se não estivesse em casa. Hoje já é diferente, ela recebe, tenta pregar para eles também, isso já é bom. Assim que eu entrei no Clube de Desbravadores, foi um mundo completamente diferente. Eu, ainda frequentando o clube, frequentando a igreja, a minha mãe me levava para o catecismo no sábado. E às vezes tinha reunião do clube no sábado à tarde, e eu dizia que eu não podia ir para o catecismo, porque tinha reunião do clube. E ela dizia, mas você vai para o catecismo. E minha mãe fazia questão de me deixar até no catecismo, me esperava para poder voltar para casa. Porque às vezes eu dizia que ia para o catecismo e eu ia para a reunião do clube. Aí quando eu chegava, foi para o catecismo e eu fui. Até que a professora perguntou, olha, a Andressa não está vindo, viu, para as reuniões do catecismo. E ela perguntou para onde eu estava indo. E eu disse, eu estava indo para a reunião do clube. Eu disse que tinha reunião do clube. Mas foi um pouco difícil e fácil, porque logo em seguida, um ano depois, a minha mãe se batizou na igreja através de muita insistência minha. Essa é a minha família, não sei se eu estou no meio. Dá para projetar aqui também? Não sei se vai dar para vocês verem bem, mas essa é a minha família, eu, a minha mãe, a minha irmã, que hoje também é da igreja. Hoje, na minha família, só o meu pai, que ainda não é adventista, mas estamos lutando e orando por ele também. Ele vai de vez em quando e nunca na igreja. Quando ele está disposto a ir, ele vai. Quando ele diz, não, hoje eu não quero, a gente não força muito, porque tem que ser algo vindo do coração. Mas quando ele vai, às vezes a gente se surpreende, porque ele diz, não, hoje eu vou para a igreja com vocês. Então, é um momento muito feliz. E assim que eu aceitei ser diretora do Clube de Aventureiros, depois de ter feito parte do Ministério de Desbravadores, passando de capitã de unidade até diretora associada. Algo que é interessante, eu não fui conselheira, fui capitã, secretária de unidade, fui capelã, mas conselheira de unidade eu não fui, já pulei direto para a diretora associada. Teve um ano em que vieram até mim e disseram, olha, aceita a proposta de ser diretora, e eu recusei, porque eu já estava com um pensamento de trabalhar com o Clube de Aventureiros. Já era professora do Ministério da Criança, então eu gostava de trabalhar com crianças e acabei migrando. Ainda dou uma passada no Desbravadores, mas me envolvi e me apaixonei completamente pelo Clube de Aventureiros. Passei um ano e no ano seguinte foi proposto a ser diretora, eu aceitei. Mas assim que eu aceitei, eu pensei logo, Senhor, como é que eu vou fazer isso agora? Porque o Clube de Aventureiros não é desbravador. Desbravador eu falava com os meninos. Nos aventureiros eu falo com as famílias. E geralmente quem é diretor de aventureiro já tem sua própria família.
E aí eu ficava, como é que eu vou falar para alguns pais e chegar, às vezes, conversar com alguns pais, eu não tendo experiência nenhuma de ter um filho. Foi algo que no início eu fiquei pensando por várias semanas, mas eu aprendi a como lidar. O Senhor me respondeu, acredito. E hoje eu sou muito feliz de ser diretora, sou muito feliz de trabalhar com os pais e com as crianças. Às vezes os pais precisam de mais atenção do que as crianças, e isso eu tenho aprendido a fazer, a conversar com eles. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Não poderia deixar de vir aqui e não falar sobre família. O Clube de Aventureiros, ele é movido e formado por famílias. O nosso sloganzinho do clube, em algum tempo passou... Pode passar, pode deixar. Deixou de ser com as classes e passou a ser com aquele fundo ali, ó, que é a família levando a criança a Cristo. Então, o nosso tema hoje vai ser sobre família. Desde a escola sabatina, temos falado sobre família. E eu coloquei algumas perguntas. Eu sou ausente na minha família? Temos tempo para nossas famílias? Deus está no meio da minha família? As crianças de hoje, elas conhecem a Deus? Temos lido a Bíblia com as crianças? As crianças hoje sabem o porquê o fim está próximo? No céu terá crianças? Nossas crianças sabem orar. A gente percebe que as crianças são um pouco assim tímidas. Tem outras crianças que já são mais abertas. E assim, quando eu cheguei no clube, e eu já vinha percebendo isso desde Desbravadores, as crianças não gostam de orar. Não, tio, eu não sei orar. Sim, meu filho, você sabe orar. Você sabe, tem que dizer, você sabe orar. E ensinar a criança a orar. Ela aprende só? Não. Quem ensina? Os pais, a família. Somos nós. Eu não tenho filho, mas se eu tenho contato com alguma criança, eu devo ensinar ela a orar. Um dia eu estava no clube e aí chegou uma criança. E eu pedi para ela orar e disse, tia, eu não sei orar. Aí eu falei, sabe, a tia vai falando, tu vai aprendendo, você vai repetindo. Não, tia, mas aí a senhora é que vai estar orando, eu vou só repetir. Aí eu falei assim, a mamãe ora contigo em casa? Ela, não, a mamãe sempre ora, eu só escuto. Aí eu, pois, peça para a mamãe lhe ensinar a orar. Porque você é inteligente, você aprende a orar. Nossas crianças, elas estão cercadas de coisas que não a edificam elas em nada. A nossa família hoje passa mais tempo com coisas que não honram a Deus do que coisas que honram a Deus. Os nossos gastos hoje são mais voltados a coisas que não nos edificam. Sempre que chega o finalzinho para o início do ano, os irmãos sempre se preocupam com a questão de ter a lição do ano que vem, de ter a meditação do ano que vem. E eu sempre pergunto para os pais, junto com a sua, você comprou a lição do seu filho? Às vezes não dá para comprar a meditação para o adulto e para a criança, mas você envolve ele na meditação do pôr do sol ou no culto matutino, a sua família se junta para isso. Por muito tempo eu tive dificuldade em juntar e fazer isso na minha casa, porque era só eu. Então eu falhava muito, eu era pequena, passei minha adolescência, então eu achava que eu não precisava daquilo. Então eu achava que só a família, que já tem todo mundo formado, era que precisava. Até que eu fui para um congresso infantil. E lá eu aprendi que as crianças também precisam dos momentos dela com Deus, por mais que ela faça sozinho. Eu já sabia ler, eu já tinha a minha lição. Eu podia pedir, ao invés de um brinquedo, a minha meditação. Mas tudo isso precisa do auxílio dos pais. As crianças vão lá na loja da missão e compram? Não compra, quem compra é os pais. Então eu trouxe esses questionamentos para a gente refletir um pouco. Dentro do clube a gente percebe vários comportamentos diferentes dependendo de cada criança. E nesses últimos meses eu comecei a ler muito sobre abandono afetivo. Existe o abandono intelectual, que é quando o pai ele não preza pela educação do filho.
O abandono financeiro, o físico, que é quando o pai se distancia do filho completamente, e o abandono afetivo. E eu estava conversando com uma colega, ela disse: Andressa, mas o abandono afetivo não é a mesma coisa do pai que não convive com o filho? Não, porque às vezes você tem o seu filho dentro da sua casa todo dia, mas ele sofre abandono afetivo. Como? Você passa tempo com o seu filho? Seu filho acha que você conhece ele? Não lembro o nome do filme, mas era uma família, um homem, uma mulher e uma criança, uma menina. E aí, em certo momento do filme, a criança pergunta qual é o esporte que ela mais gosta para a mãe dela. E a mãe dela responde e ela disse que não era aquele. E ela responde outro, ela, não é esse. Responde outro, não é esse, mãe. Aí ela pergunta o nome da equipe, do time que ela participa, a mãe não sabe. Quem é as minhas amigas na equipe, a mãe não sabe. E isso é grave. Gravíssimo, porque se você não conhece com quem os seus filhos se relacionam, você não sabe com que ele convive. Às vezes os nossos filhos, as crianças, a nossa família, ela está sendo destruída, não é por algo ou alguém que está lá fora causando mal a mim como adulto, não. Às vezes está na criança que começa, porque você não sabe com que ele está em contato constantemente. Você não sabe o que é que ele vê na escola, com quem ele está falando, o que é que ele está comendo fora quando não está com você. Uma vez eu conversei com a minha avó sobre alcoolismo. A minha avó, ela bebe, e a minha avó não bebe cerveja, ela só bebe cachaça. Precisa ser cachaça. A minha avó disse que cerveja para ela é água gelada. E eu perguntei, né, com quantos anos ela começou a beber? Ela disse que começou a beber e ela fuma cigarro, minha avó é fumante. Ela começou a beber e a fumar cigarro com 12 anos. A idade de desbravador. E eu perguntei, vó, e quem foi que lhe ofereceu a bebida e cigarro com 12 anos? Aí ela, não, eu tinha alguns amigos, e aí, quando eu não estava em casa, eu bebia e fumava. Quando eu estava em casa, o meu pai fumava, mas ele não sabia que eu fumava. E uma vez o meu pai descobriu que eu estava fumando, ela já tinha 13 anos, e ele deixou. E aí, a minha avó já está com 76 anos, nunca parou de fumar. A minha avó está com 76 anos e ela nunca parou de beber. Desde os 12, ela fuma cigarro e bebe cachaça. Então, foi uma negligência vinda do pai? Eu acredito que sim. Por quê? Não, é porque, Andressa, talvez o seu bisavô, ele era muito atarefado. Não tinha tempo por filho. A minha avó não tinha vários irmãos. Poucos irmãos. E ela disse que não lembra, assim, um momento em que comeu nem todo mundo na mesma mesa. Então, muitas vezes, o que acontece com as nossas crianças, o que vem acontecendo com as nossas crianças, não é culpa só delas. E nem culpa só do que vem de fora. Às vezes, a culpa também está dentro de casa. A nossa família tem se destruído com o que está dentro de casa também. Eu não tenho nenhuma rede social, eu uso o WhatsApp só. Mas vocês não vão me encontrar no Instagram, não vão me encontrar no Facebook, não vão me encontrar no TikTok. Nenhum. E eu estava conversando com a minha prima, ela falou assim, mas por quê? Eu não sei, foi algo que eu deixei de usar uma semana e depois, pronto, me esqueci. Apaguei as contas e estou vivendo bem com isso. Aí ela falou assim, mulher, pois ela tem ela vizinha dela, né, uma meninazinha de 9 anos, ela falou assim, pois eu estava falando com fulana que veio brincar com a Esté, e ela pediu para me fazer um TikTok para ela, porque a mãe dela disse que não tinha deixado. E ela só mexia pelo TikTok da mãe dela. Hoje as crianças, elas vivem completamente inteiradas em redes sociais. Às vezes os adultos não dominam, mas as crianças sabem. As crianças dominam. E hoje o TikTok vem ensinando mais as crianças do que os pais.
Os pais se tornaram simplesmente pessoas físicas para estarem ali. Mas o TikTok, o Instagram é quem tem educado as crianças. E aí, o que a criança vê no TikTok da mãe dela, será que é apropriado para ela? As linguagens, o conteúdo, a pessoa não é da igreja, então o que é que ela vê? A mesma coisa que a filha dela vê é adequado? O que a gente assiste em casa, junto com os nossos filhos. Pode passar. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17:6. As crianças, adolescentes e jovens têm sido criados para saírem de casa mais cedo e não terem afetividade com sua família. Eu não trouxe a fonte para vocês, porque foi um dia eu estava vendo simplesmente algumas notícias e eu vi que nos Estados Unidos, com 18 anos, o pai já está. E aí? Vai ficar aqui? Não. Embora. Procura o rumo. Com 16 anos, quer carro? Ok, pode começar a trabalhar. Porque lá pode, né? Dirigir 16. Então, quer carro? Começa a trabalhar. Com 18, quer isso, quer aquilo? Bora. Eles têm uma pressa em morarem sozinhos. E como foram criados? Foram criados sempre com aquilo de serem independentes. Da família não ser aquele elo. E é porque eles são conhecidos por terem muitos filhos, né? 4 para frente. Mas a família não tem aquela comunhão, aquela coisa que o pai ensina ao filho, pega na mão. Meu filho, vamos, eu te ensino. É assim, não é por aí. Com 18 anos você pega seu rumo e aprende sozinho. As consequências você que tem que lidar. E as coisas muitas vezes não são assim, irmãos. E a cada dia a gente vem percebendo que os pais vêm negligenciando os seus filhos. Os pais não querem ensinar, vivem cansados. O trabalho me consome 100%. Está aqui quem não me deixa mentir. Irmã, em reunião de pais, no clube de aventureiros, vai 10? Vai não. A gente tem mais de 20 crianças. Vai 8? Vai não. Vai 5? 4? Irmão, dá para contar em uma mão só, não precisa nem passar para outra. Irmã Jacina, que sempre é presente, está ali sua filha, que sempre é presente. Irmã, a senhora já viu uma reunião de pais com 10? Não tem. Não tem. Não tem, irmãos. Os pais não querem cuidar da educação dos filhos. Qualquer coisa, irmã, me avisa aí no grupo. Ok. Eu entendo que às vezes tem pais que precisam de uma assistência maior. E eu ajudo completamente. Mas, irmãos, tem pais que têm as coisas, tem tudo, e ele não vem nem no meu privado dizer, irmão, foi o que aconteceu na reunião passada que eu não pude vir, e aí meu filho não soube explicar. Nem pergunta. Do jeito que o caderno vai e volta. Ninguém. Da igreja, irmão. São pais da igreja, muitos de dentro da igreja. São pouquíssimos, hoje, dentro da igreja, pouquíssimos pais que realmente prezam pela educação do filho. Dentro da igreja, onde a gente vê, a gente recebe a mensagem, mas são poucos pais que realmente se importam com a educação dos filhos. Acredito que todos leem a Bíblia. Ou lê só quando vem para a igreja? Acredito que todos leem a Bíblia em casa também. Leem com os filhos. E a Bíblia diz, se alguém não sabe como administrar a sua própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Vem para a igreja fazer o quê, irmão? Entrar aqui e sair, pronto. Em casa eu deixo tudo livre, à vontade. Quer ir para a igreja, meu filho? Vá.
Não, hoje eu não quero levar menino para a igreja, não. Você fica e eu vou. Vai ser salvo como? Só você quer ir para a igreja e o seu filho. Seu sobrinho não quer, não. Quem quer ir para o céu sol? Eu não quero estar no céu sozinha, não. Eu quero ver a minha mãe, quero ver minha irmã, quero ver meu pai, minha avó, minha tia. Sobrinhos que ainda não tenho, que eu sou a mais velha. Mas quero ver meus filhos, quem sabe no futuro. Quero ver cada um de vocês, quero ver cada aventureiro. O céu, irmão, é para estar todo mundo junto. É a família. Somos uma família. Andressa, mas eu cuido mal da minha família, eu vou cuidar da família de dentro da igreja. Às vezes o cuidar da família da igreja não é cuidar, saber da vida do irmão, não. Mas um tudo bem já vale. Irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa, uma assistência? Irmão, olha, você tem mais experiência, meu filho está assim, assado, qual o material que o senhor acha que é bom? Tem diretora do Ministério da Criança, irmã, me diga aí um jeito de fazer com que meu filho se interesse mais em participar do pôr do sol. Teve uma programação agora, no último sábado, que teve a investidura das líderes do Ministério da Criança. E tem um projeto que se chama Passeando pela Bíblia. É para incentivar os pais e as crianças a justamente isso, a terem comunhão com Deus junto. Porque o pai não entende, às vezes, que o pôr do sol para ele é diferente do pôr do sol para a criança. Para as crianças, o pôr do sol não é só, vamos abrir aqui o grande conflito e vamos ler 3 capítulos. A criança vai ficar assim, ó. Ou não se aquieta. E você fica, se aquieta, menino, ouve. Ele vai se aquietar? Não vai. Porque ele precisa de um momento de comunhão mais adequado à idade dele também. Às vezes é difícil ter até, Andressa, um momento de comunhão todo mundo. Avalie eu cuidar de um que é adequado para o meu filho. Algo que eu aprendi com a irmã Valdinete. Todo mundo conhece aqui a irmã Valdinete? Irmã Val, irmã da Rita de Cássia, que é casada com Ayrton. Gosta muito do Ministério da Criança. Culto familiar. Irmão, faça o culto familiar com o seu filho. É algo que ela zela 100%. Culto familiar. Aprendi com ela. Culto familiar. Sempre digo, pai, mãe, está fazendo o culto com o seu filho, porque quando ele tiver maior, ele não vai querer fazer. Se um dia ele se casar e permanecer na igreja, ele não vai fazer. Porque não foi ensinado. Não foi ensinado. Se não for ensinado que ele tem que ler e estudar a lição dele, quando ele tiver maior, ele vai querer, vai é nada. Vai não. E os adolescentes, muitas vezes, não fazem isso. Não porque não é ensinado desde a infância, mas é porque já é uma idade meio que vamos conversar, uma idade difícil, tem que ter assim um jeito diferente. Digo pela minha irmã. A minha mãe todo dia diz, Vanessa, tá lendo a lição? Tô. Lendo a lição, Vanessa? Tô. Minha irmã tem 16 anos. Lendo a lição, Vanessa? Tô. Tá lendo? Tô. Um dia minha mãe entrou dentro do quarto e foi ver as anotações dela da lição. A lição estava embalada, novinha. E aí ela foi procurar outra lição. Ali tinha outra lição do trimestre passado, embalada, novinha. E a minha mãe começou a desconfiar, porque ela dizia, tô, mas a minha mãe não via. Não via. E a minha mãe sai de manhã 6 e pouco, só chega 7 horas da noite. E ela dizia, e tá lendo que horas? Que tu sai de manhã praticamente junto comigo. E chega junto comigo. Tá lendo que horas de madrugada, quando tá todo mundo dormindo? E ela, não, eu tô levando pra escola. Nadinha, irmão. Quem tá na escola vai parar lá no meio de todo mundo e ler a lição? Vai não. Vai, já tem vergonha de dizer que é da igreja, nessa idade. E aí levar a lição e ler, não é. E minha mãe conversou com ela, não, eu vou começar, mãe, a estudar a lição. E aí, por vários dias, teve que sentar e ler junto com ela, igual faz com criança. Minha irmã já entrou para a igreja, ela já era pequena. Mas aí a minha mãe não tinha o acompanhamento certo, que era para se ter. E, deixa eu ver, tá. Em Efésios, abram, irmão, a Bíblia de vocês. Abram em Efésios 6, do 1 ao 2, versículo 1 e 2. Abram a Bíblia.
essa eu gostaria de dar uma atenção completamente especial. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. E diz assim: filhos, todo mundo aqui já foi filho ou continua sendo filho, não é? Ou foi deserdado? Todo mundo continua sendo filho de alguém. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é certo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com uma promessa. Hoje, vemos obediência dentro da igreja quanto aos pais e a Deus, sim ou não? Não. Ser obediente é difícil, irmão. Ser obediente é difícil, não é fácil. Eu digo por mim, eu não era tão fácil com a minha mãe. A minha mãe dizia sim e eu não. Sempre fui um pouco mais cabeça dura que a minha irmã. Minha mãe, olha, tem que ser assim, eu não, principalmente em relação à igreja no início. Com o tempo eu fui aprendendo que por mais que ela não fosse da igreja, eu ainda assim devia obediência à minha mãe. E se os seus filhos não aprenderem a serem obedientes a vocês, se as crianças não forem obedientes aos adultos, que é as que ensina elas no caminho, elas não vão ser obedientes a Deus. Porque se ela vê ao pai, ao avô, ao tio e não reconhecem a autoridade deles, elas não vão reconhecer a autoridade de Deus. A primeira coisa que elas vão fazer e ter completa certeza é dizer: ah, mas o meu pai é assim e assado. E qualquer coisa que aconteça com essa criança, quando ela tiver adulta, ela vai dizer: foi culpa do meu pai. Quem nunca ouviu essa história? Que o filho faz alguma coisa, não, mas a culpa é dos pais. Assim que eu entrei dentro da igreja, era eu e acho que tinha mais de 20 jovens, contando com adolescente, era bem cheia. E o que tem acontecido nos últimos tempos? Vem caindo. A igreja não tem jovens. A igreja não tem adolescentes. Vemos as crianças daqueles que ficaram, ou dos mais velhos, ou dos que entraram. Mas a igreja está em declínio quanto a jovens, adolescentes e crianças. Isso é porque foram tudo mal ensinadas, Andressa, com certeza. Às vezes não, porque às vezes é adventista de berço, mas por algum motivo eles deixam de ser adventistas. Alguns dizem se tornar ateus. E aí, quando se torna ateu, começa a difamar a igreja que ele era. E se o pai continua sendo da igreja, começa a difamar o pai. E isso é grave. Isso é gravíssimo. A minha irmã tem rede social, tem TikTok, tem tudo. Tudo que pode imaginar, ela tem. E um dia ela chegou para mim e mostrou um vídeo de uma moça que ela era do internato. Não lembro qual era, mas ela era algum do sul. E ela foi para o TikTok falar muitas coisas em relação à igreja. Choveu de gente para dizer: ah, pois a igreja adventista é isso, a igreja do sétimo dia é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É por isso que os adolescentes são barrados a fazer isso, 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 isso. E aí perguntaram por que ela tinha sido expulsa do internato. Não, é porque eu tinha colocado um piercing. E aí eu não estava conseguindo tirar e eu fui. Fui para minha casa e aí quando eu voltei estava com piercing. Não estava conseguindo tirar. O diretor me chamou e eu disse que eu não conseguia tirar e ele me deu uma semana para tirar. Porque não pode, né? Me deu uma semana para tirar. E nisso ela não tirou.
E ela foi para o TikTok dizer como ela estava indignada porque os pais dela ficaram do lado do diretor. E aí ela falou o nome do pai dela, da mãe dela, falou o nome do diretor, falou o nome de vários professores. E ela começou a dizer os certos, o que chamam podres, de dentro do internato. E eu pergunto agora, uma pessoa dessa, será se ela tinha comunhão realmente com Deus? Não tinha. E quem foi que ensinou tudo isso, Andressa? Para ela estar assim, porque os pais eram da igreja. E o povo diz, aí é culpa dos pais. A culpa vai sempre sobrecair sobre os pais. Por quê? Porque é o pai que ensina, é o pai que adverte. E se você negligenciar isso, tenha certeza que depois as costas vai ser quente, viu, para ouvir. E o ouvido principalmente, porque onde começa a ser falado? Dentro da igreja. Tá sabendo do irmão, da filha do irmão? Foi o que a filha do irmão fez? Tá sabendo? De que, irmão? Tá sabendo daquilo, o irmão, a família do irmão? Quem nunca ouviu um disse-me-disse dentro da igreja? Vindo de adolescente ou de jovem? Na família ninguém sabe de nada. Mas por que não sabe? Porque não conversa. O filho não se sente confortável para conversar com o pai. Esse ano no Clube de Desbravadores, a minha prima chegou para mim e falou assim, Andressa, eu queria que tu fosse na casa de uma menina ali comigo. E eu é desbravadora? Ela falou, é. E eu, por quê? Não, é porque assim, a família dela não é da igreja, ela está conhecendo o clube agora. E aí ela falou para mim que, não lembro se era o padrasto ou era o pai. Ela já estava grandinha, enquanto tomava banho, estava entrando no banheiro. E ela já tinha dito por várias vezes que não gostava. E eu falei, tá bom. A gente pode ir lá conversar, mas aí, será como é que eles vão receber a gente? A mãe dela olhou para a nossa cara e disse, é mentira. Será se era mentira? Eu não acompanhei a história, irmão. Será se era mentira? A mãe não acreditou na filha. Por que que a filha procurou alguém, um terceiro de fora, lá que não tinha nada a ver e não a mãe para contar? Hoje os filhos escondem o máximo possível tudo dos pais, independente de ser da igreja ou não. Antes os filhos eram completamente leais aos pais. Hoje os filhos são leais às coisas de fora, aos amigos. Os amigos vão poder ajudar os filhos sem a mesma idade deles. Vão poder dizer, não é por aí. Não diz, bora, continua, não é assim não, isso é besteira, isso e aquilo. E o pai o último a saber. E quando acontece, muitas vezes, coisas piores, dizem que a culpa é do pai. Às vezes o pai tem negligenciado a criança de alguma forma e as crianças não estão se sentindo mais à vontade nem na própria casa. E isso é sério. Porque se elas não sentem segurança no lar, onde é que ela vai sentir segurança? Pode passar. Agora eu quero falar sobre alguém. Quem foi Eli? Todos sabemos quem foi Eli? Sabemos? Vocês sabem quem foi Eli? Sabe não? Quem foi Eli, irmãos? Vamos aprender, já já. Quem foi Eli? Ele era o quê? Sacerdote. Era homem de Deus? É homem de Deus. Homem íntegro? Homem íntegro. Eli foi bom pai? Foi ou não foi? Foi não. Eli era homem de Deus, de confiança, mas ele não foi um pai. Estar na igreja já diz que é ser bom pai? Não. Pode passar. Pode passar. Diz assim, ó. Mas embora tivesse sido designado para governar o povo,
não governava a sua própria casa. Eli era um pai transigente. Eita, quase não sai. O que é transigente? Isso, deixa à vontade. Não grite, não. Não, pode deixar, faça, meu filho. Botar aqui, fazer vista grossa. Transigente é isso, você vê acontecendo, mas não. Agora, não vou advertir agora, pode deixar. Sabe quando a criança está crescendo? Hoje em dia eu vi na internet uma chamada coleira para criança. Bota a coleira e sai para passear com a criança, igual o cachorro. Geralmente, quando o cachorro é muito ansioso, você puxa mais, né, a guia. Mas se ele já está mais calmo, você deixa ele... Pode deixar. Ele era assim, não, pode deixar. E, amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. A Bíblia ensina, né, que o filho é que tem que fazer o próprio caminho. Não é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que os pais, a família, tem que fazer o caminho do filho, tem que levar ele e não deixar ele solto. Pode passar. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. Talvez ele não realmente pensou que ir para o céu fosse tão feliz como ir para o céu levando os seus filhos. Porque, irmãos, eu me pergunto, Eli era um homem de Deus, ele sabia da palavra, mas você se pergunta como que isso aconteceu. Sou eu que estou dizendo? Não sou. Está escrito. Patriarcas e Profetas, página 576. Não tirei da minha cabeça, não. Está no livro, Patriarcas e Profetas, está na Bíblia, conta a história de Eli. E fala sobre os pecados dos filhos de Eli. Pode passar. Ele era pai de 2 homens incrédulos. Os 2 filhos de Eli não tinham qualquer temor a Deus e nem respeito pelo próprio pai. Eles transgrediam a lei de Deus de muitas maneiras. Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios ao Senhor. E se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Já vem de uma história os filhos não quererem obedecer aos pais. Mas vem de uma história também, pais que ensinam, pais que se preocupam com os seus filhos. Pode passar. Ele é sempre lembrado como uma figura trágica que não tinha controle sobre sua própria casa. Por mais que ele seja também lembrado por ser um homem de Deus, ele é lembrado por isso também. Ele era cobrado por isso também. E embora ele não apareça na Bíblia particularmente diretamente, participando dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. Vou contar aqui para vocês. Vocês não sabem onde eu moro, né? Alguns. Então, eu acho que tudo bem. O que é participar por omissão? Na minha rua, tinha uma família em que os 2 filhos eram envolvidos com crime. Tráfico de drogas, roubo, furto, o que fosse. E dizem alguns que até com homicídio. E eles andavam de moto, para cima e para baixo, não trabalhavam, só o pai e a mãe. Para cima e para baixo. De quem era essa moto? O pai dele não andava nessa moto. Mas eles viviam com uma moto diferente, trocava de moto. E um dia apareceram com um carro. Parece que era uma SW4, um modelo novo, um carro que é caro, não é um carro baratinho, é um carro assim,
que todo mundo pode comprar. E um dia a polícia chegou lá quebrando tudo. E perguntaram pelo carro. O carro não estava dentro de casa. Mas eles disseram que sabia, depois de não sei o que foi que fizeram lá dentro com eles e tudo, não com a família. Mas eles disseram que sabiam onde estava o carro, só não podia falar onde estava, porque senão ia pegar ruim para eles. Parece que o carro estava na casa de outro traficante, enfim. E o policial gritou para quem quisesse ouvir em alto bom som: vocês, apontando para os pais, vocês não sabiam dessas coisas? Os pais fizeram assim, sabia. Na hora que fizeram assim, um policial sabia. Não fizeram nada. Enquanto alguém perdeu o carro, as motos, não fizeram nada. Não tenho assim o que fazer. Tem, e falou lá para quem quisesse ouvir, irmãos. Tem o que fazer. São pais, o certo é ir denunciar. Quer ser criminoso? Pois pronto, meu filho, você vai ser criminoso lá dentro da custódia. Isso é participar por omissão. Não sabia? Eu precisava pegar o meu filho pelo braço e deixar lá dentro da delegacia. Hoje existe algo chamado denúncia anônima. Ah, Andressa, mas denunciar um filho é difícil. Eu não tenho um filho, mas eu sei que é difícil. Porque o que eu estou passando hoje com a minha família, eu estou vendo de perto que é difícil. Meu tio, o mais velho, ele era uma pessoa de completamente confiança da minha avó. E a minha avó é analfabeta, ele fez vários empréstimos no nome dela. O valor da dívida está chegando a R$150 mil, por aí, 140, 150, mais ou menos isso. E a minha avó, no início, ela não queria registrar boletim de ocorrência. Ela falou assim: ou é o meu filho mais velho. Na delegacia, a gente passou 2 horas para minha avó decidir registrar o boletim de ocorrência. E o delegado: senhora, assim, ela: não, eu sei, mas é porque é meu filho. Minha avó registrou o boletim de ocorrência. O meu tio, a primeira coisa que ele fez foi ir embora para o Pará. Ele não disse. Ele só meteu o pé. E aí o delegado disse assim para ela: você acha que seu filho lhe ama? Ele fez isso com a senhora: seu filho lhe ama? Ela: mas eu amo meu filho, independente disso, ele é meu filho. Independente disso, ele é minha família. É complicado, irmãos. E muitas vezes participamos por omissão de certas coisas. Ela não sabia desses empréstimos. Mas o meu tio, até hoje, eu tentei ligar para ele. Na hora que ele ouviu minha voz, ele desligou. Minha mãe tentou. Na hora que ele ouviu, desligou. E a gente tentando de números diferentes. Ele trocou de número, a gente conseguiu o número novo. A minha avó tentou ligar. Na hora que ele ouviu a voz da minha avó, ele fez a mesma coisa. Será que ele está arrependido? Irmãos, eu digo: tá não. Tá não, porque a gente disse: vem, a gente conversa, tira o boletim de ocorrência e vê como vai fazer. Ele nem visualizou a mensagem. E até hoje está lá. A última mensagem que eu mandei para ele foi essa. Ele nunca nem abriu. Então, é muito difícil você chegar e denunciar o seu filho, mas você não é obrigado a participar de forma omitiva das coisas que ele faz, das coisas erradas que a nossa família faz. E o erro fatal que ele cometeu foi o de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Além disso, parece que ele acabava se beneficiando indiretamente do comportamento ganancioso de seus filhos. Em 1 Samuel 2:29. Vamos abrir 1 Samuel 2:29 para a gente ver. Amém? Algum irmão pode se levantar para ler conosco?
Ou estão hoje todos meio vergonhosos? Pode ler. 1 Samuel 2:29. Pode parar, irmão. Pode parar, pode sentar. É nessa parte que justifica o porquê parecia que ele se beneficiava. E por tudo isso, Deus derramou o seu juízo sobre a casa de Eli. Se vocês estudarem a história, acredito que todo mundo já parou para estudar um pouco da história de Eli, vocês entendem o porquê Deus derramou o seu juízo sobre a casa de Eli. Não foi erro simples, foram erros graves, negligências graves. Deus acima de todas as coisas. Mas eu vou fechar os meus olhos para Deus e ajudar o meu filho? Irmão, não feche seus olhos para Deus. Se volte a Deus e ajude ao seu filho, porque Deus com certeza vai ajudar ele também. Esse é o certo e é isso que devemos fazer. Pode passar. Será que a gente não está acobertando coisas que não agradam ao nosso Deus no nosso dia a dia? Eu vejo, mas eu finjo que não estou vendo nada. Estamos corrigindo as nossas crianças, a nossa família quanto aos perigos? Estamos dizendo, olha, advertindo, olha, não é por aí, porque por aí o caminho é mau, o caminho não é certo. Ou a gente está com medo, não, eu não vou falar não. Não, Andressa, eu não posso não, porque vai que meu filho fique com raiva de mim. Irmão, ele vai ter mais raiva se ele for criado em um ambiente em que ele pode tudo, aí quando chegar lá na frente, algo ruim vai acontecer e ele vai culpar a você. Não, meu pai não me ensinou, meu pai não me disse nada. Vocês acham que quando os filhos de Eli foram cobrados, eles não pensaram no porquê ele não advertiu eles? Meu pai é homem de Deus e não me disse nada. Não foi mais duro, me deixou fazer o que eu quisesse. A gente tem fechado os nossos olhos para o que agrada. Com medo de reprovar. Com medo de dizer não, com medo de dizer não faça, com medo de dizer venha cá, não é assim, com medo de pegar e dizer, olha, você está de castigo por isso e isso, e não vai usar, pronto, acabou. Pode passar. Aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço ardoso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ao dever. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Patriarcas e Profetas, página 578. Você já pensou você ser cobrado por algo que você não fez? É bom você chegar e alguém dizer, foi você e você não fez. Foi você não. E você continuar, não fui eu. E a pessoa dizer, sim, foi você. Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Não é só em relação a filhos. É a família como um todo. Você está cuidando da sua família? A gente tem cuidado do que é importante para a nossa família. Hoje, pense hoje. Se hoje fosse para fazer assim uma limpa, pronto, só vai existir quem vai para o céu. Sua família estaria completa? Seu filho estaria com você? Sua mãe estaria? Eu tenho medo disso. Medo porque eu quero ir para o céu e quero que meu pai vá comigo. Eu quero que minha irmã vá comigo.
que minha mãe vá comigo. E eu me preocupo nas coisas que eu faço ou que prejudicam a minha família como um todo. A gente tem se cobrado em relação a isso? Ou a gente tem feito igual ele? Não, pode deixar. Ainda tem tempo. Que tempo, irmão? Não tem tempo, não. A gente já está no tempo do fim. Não existe mais esse tempo. Cada dia a gente vê uma coisa nova. Uma doença nova, algo novo, o que é que está acontecendo? É filho matando pai, pai matando filho, criança matando criança, criança estupando, criança sendo estuprada. Então, qual é o tempo que você está indo atrás? Não tem mais tempo. Você tem que cuidar e zelar do que é importante para você. E importante para você é a sua família e Deus. É Deus e sua família. Pronto, acabou. É o que é importante. Não, mas eu tenho que cuidar do meu carro. O seu carro vai com você para o céu? Vai andar de carro no céu. Não, mas eu tenho que trabalhar para me fazer uma casa grande. Vai levar ela para o céu? A gente às vezes gasta tanto dinheiro com coisas que nos afastam de Deus, que a gente esquece de comprar às vezes a Bíblia, está faltando as páginas, mas não compra. Estou economizando é para outra coisa. Que coisa é essa? Que é mais importante do que a Bíblia, a palavra do Senhor. Que coisa é essa? A minha mãe, a Bíblia dela é bem velhinha. E ela diz que gosta dessa Bíblia. Eu, irmã, mas compre outra. Não, mas eu gosto da minha Bíblia, toda marcada. Irmã, compre outra. Tem uma nova, continue com essa. Não estou dizendo para jogar fora, não, que é a palavra de Deus. Não, mas ok, eu nem tenho dinheiro. Tem. Sabe por que tem? Porque no sábado à noite tem que ter uma pizza. E aí uma não basta, tem que ser 2. Aí a gente convida os amigos, aí sobe 3. Aí vai fácil, R$150. Porque aí o povo não quer tomar água e nem suco, tem que ser refrigerante. Vamos sair? Vamos. Não quer ir para lugar que não precisa pagar, tem que gastar. Minha irmã trabalha e estuda, né? E aí ela estava dizendo, ano que vem eu vou ficar sem lição. E eu, por quê? Não vai fazer assinatura, não fez por quê? Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Qual é a conta que tu anda pagando aqui? O dinheiro que minha irmã usa é só para ela. E ela disse que não tinha dinheiro. Mentira. Aí você vai na Shopee. Hoje tudo é Shopee, Shein, ou é Shein, como não sei como é que chamam. É coisa de internet. Cheio. Aí de vez em quando lá em casa chega as encomendas. Ela comprou um livro dessa grossura. Um livro que fala sobre Ted Bundy. Quem conhece Ted Bundy? Ted Bundy é um psicopata norte-americano que fez uma série de assassinatos contra as mulheres nos anos 80, eu acredito, 70, 80, não lembro bem. Tá lendo o livro. E aí um dia eu cheguei, que livro é esse? Não, um livro que eu comprei. Quanto foi? Não, foi barato. Barato quanto? Ah, eu comprei de um amigo meu. E quanto foi que ele te ofereceu? R$100. Aí eu, um livro dessa grossura. E eu, muito bem. E aí ela está terminando de ler. E esses dias eu disse, olha, eu te falar uma coisa, mas tu vai ficar com raiva. E ela, não, pode falar. Tu lê um livro desse tamanho, com mais de 800 páginas, e eu nunca vi tu ler a Bíblia toda. Aí ela, mas a história é diferente. E eu, história é diferente, a Bíblia tem várias histórias, muito melhores. Irmãos, a gente não gosta de ler a Bíblia. Quem gosta de ler aqui? Geralmente, quem tem o hábito da leitura tem muitos livros, né? Eu tenho muitos livros. E aí eu estava olhando meus livros, estava preparando sermão, e chegou essa parte. Aí eu estava olhando meus livros. Eu tenho muito livro. E aí eu me perguntei, será que esses livros me edificaram em alguma coisa? Quem conhece a saga Divergente? Eu tenho o box. Quem conhece Harry Potter? O bruxinho? Eu tenho um box. Graças a Deus está todo empoeirado. Nunca mais abri.
Quem conhece Jogos Vorazes? Eu tenho um box. Quem conhece Crepúsculo, Eita, os vampiros? Velho, eu tenho todos os livros. E fora outros, aí eu tava olhando, gente, esses livros me ajudaram em quê? Em nada. Em nada, irmão. A gente está gastando nosso dinheiro, nosso tempo com coisas que não nos vão levar nem a mim, nem a nossa família para o céu, que era onde a gente deve se preocupar em ir. Não, mas é só para saber mesmo da história. Eu li uma vez e alguns eu nunca nem li, está lá guardado. A Bíblia que eu leio todo dia, eu não quero comprar uma nova. A lição que eu leio todo dia, eu não quero comprar a lição. E isso é grave, porque as crianças, elas veem o hábito dos pais e elas dizem, se meu pai não tem, eu não preciso ter. Se meu pai não faz, eu não preciso fazer. Ah, Andressa, mas a família de fulano faz. Mas ele convive com a família de fulano? Não convive, irmão, com a família de fulano, não. A gente tem esquecido a cada dia da nossa família e lembrado somente das coisas mundanas. Eu não sei vocês, mas eu quero ir para o céu. Eu quero morar com Jesus. Se a gente passar o nosso tempo nos envolvendo, nos dedicando a alguém, a algo que nos afasta de Deus, eu tenho plena convicção de dizer, a gente não está querendo ir para o céu, não, a gente está querendo é ficar. E quem é que é o príncipe dessa terra? É Deus? Hoje, temos Deus como rei dessa terra? Não. E se a gente não quer ir para o céu, isso é grave. Se a gente não tem tempo para coisas que vão nos edificar e levar ao céu, isso é mais grave ainda. E pior de tudo, é você querer ir, mas não cuidar de quem você quer levar junto. Pode passar. Tá acabando, irmão, tá acabando. Estou só olhando ali. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus, e a considerar-se como sendo do Senhor, por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam. Procurou ela levar seus pensamentos ao Criador, depois de separada de seu filho. A solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. Você tem orado pelos seus filhos? Pela sua família? Todo dia, irmão, todo dia. Cada ano ela lhe fazia com suas próprias mãos uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Silo, dava ao menino esta lembrança de seu amor. Patriarcas e Profetas 572. Quem era? Ana, pode passar. Quem foi essa mãe? Foi Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do 17 ao 20. Vamos abrir? Amém? Amém. Iniciando 17, diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O que ela tinha pedido? Um filho. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana poderia querer muitas coisas, mas ela queria um
filho. E a gente viu como Ana cuidava do seu filho. E é um exemplo de mãe que a gente deve sempre pensar. Estou cuidando do meu filho, estou cuidando da vida espiritual dele, assim como Ana cuidou da vida espiritual de Samuel. Pode passar. Vamos ler 1 Samuel 1:4. Pertinho. Eu vou seguir com as leituras, ok? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Se preocupava em cuidar da oferta dos seus filhos. Geralmente, quando a gente vem para a igreja, a gente traz a oferta somente nossa. Mas o pai que ensina o filho a ofertar, de certo, quando ele crescer, ele vai entender o porquê ofertar. Vá, meu filho, pegue aqui, ó. Como ele não tem dinheiro próprio, você dá o dinheiro e bote ele para ele botar. Quando é criança, as crianças amam, mas quando vai crescendo, elas não vão querendo vir aqui na frente. Mas diga assim, não, por bote do banco. Ensine o porquê ofertar. 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, atentarem para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes dere um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez a promessa já dizendo: Senhor, me conceba um filho, mas ele vai ser servo a ti. Vai ser servo ao mal, não, a ti. Eu vou ensinar-lhes a andar sobre o teu caminho. Eu vou ensinar ele a estar contigo. Só quando tiver adulto? Desde quando era pequeno. No primeiro sinal de inteligência do filho. Ainda está dentro da barriga. Leia a Bíblia infantil. Ainda está dentro da barriga. Coloque louvor, cante, porque a criança sente. Uma pesquisa mostra que muitos pais que ouviam música clássica quando a criança ainda estava dentro da barriga, os filhos, quando iriam crescendo e criados em meio à música clássica, quando eram adultos, eles tinham uma predisposição a gostar só de música clássica. Se a criança cresce em um meio agitado, conturbado, quando ela tiver adulta, essa criança está do mesmo jeito. Está irritada, estressada, é o adulto que grita, é o adulto que faz de tudo para tirar o sossego em cada lugar. 1 Samuel 1:21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Eucana era completamente preocupado com os seus filhos, com suas esposas e com o sacrifício a Deus. Ele era preocupado com a sua família, ele cuidava da sua família. Eu sou o progenitor, mas cuide, se preocupe, lembre-os. Se falharem, esteja ali para corrigir. 1 Samuel 1, do 23 ao 28. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que é melhor te agrade. Fica até o desmame, tão somente te confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver.
pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Já pensou você entregar seu filho? Tá aqui, igreja. Pode educar. É fácil? Não é fácil, não. No desmame do seu filho, você entregar ele. E ele crescer longe de você. Crescer longe da sua supervisão. Mas você sabe que com o intuito que você entregou ele. Eu gosto de comparar essa história de uma forma assim. Ana entregou Samuel no desmame. Entregou a igreja, a sacerdote, no caso a Eli, para cuidar da educação de Samuel, para ser a melhor possível, para ser homem certo, reto, coerente a Deus. Hoje, isso tem acontecido, não vim deixar a criança na igreja. Mas hoje a gente tem entregado nossos filhos a Deus? Ou só no momento mesmo da apresentação na frente da igreja, apresenta a criança, tudo depois disso? Não posso fazer mais nada. Deixa ele fazer o caminho dele. Hoje não tem acontecido o que Ana fez, a gente ser completamente voltado a Deus. A cuidar da nossa família 100%. Pode passar. Pode passar. E eu tenho essas perguntas. Como estão crescendo as nossas crianças? Como estamos agindo? Estamos agindo como Eli agiu com seus filhos ou como Eucana e Ana, que se preocuparam? Temos sido presentes em nossa família? Estamos preocupados com o nosso kit espiritual anual? Eu estava em casa e aí minha tia falou assim: tu já comprou o teu kit espiritual anual? E eu, kit espiritual anual. Aí ela é. E eu, que kit é esse? A lição e a meditação. Tu passa um ano estudando a lição, tu passa um ano estudando a meditação. Tu já comprou? Depois disso, irmão, não tinha comprado ainda, mas eu me preocupei. Eu fui comprar o meu. E se a porta da graça tivesse fechado hoje, você estaria salvo com sua família? Ou estamos apenas preocupados com a nossa própria salvação? É com essa pergunta que eu finalizo hoje. Se preocupem, irmão, com as nossas famílias. O céu é para ser constituído de famílias. Quem quer ir para o céu sozinho, não está seguindo a palavra de Deus, não. Quem não está preocupado em levar sua família para o céu, não está seguindo a palavra. Porque Deus nos ensina que a família deve permanecer unida. Aqui estamos em uma grande família. Devemos cuidar uns dos outros. Devemos zelar uns pelos outros. Não cuidem só daqueles que dormem na mesma casa. Cuidem dos que vêm à igreja com vocês também. Amém? Amém. Neste momento eu vou cantar. Eu acredito que essa música é uma música até que conhecida. E eu gostaria que vocês cantassem ela junto comigo. Pode colocar o playback, tá bom? Da música para encerrar.
que venhamos ter essa convicção. A sua família é um presente de Deus. Família é um projeto do Senhor. Família foi a primeira criação de Deus. Assim que Deus criou Adão, ele viu que Adão não ficaria bem sozinho. Por isso ele criou Eva. Cuide da sua família, irmãos. Ore por ela. Porque não há nada melhor do que quando Jesus voltar, a Deus perguntar dos filhos que ele deixa a cada um de vocês, vocês respondam: está aqui, Senhor, eu cuidei deles. Não vai ter nada melhor do que isso. E filhos, essa mensagem é para cada um de nós, porque quando você chegar lá, você vai poder coroar o seu pai. A gente vai estar junto. E queira estar junto. Quem anda sozinho, irmãos, é um mero egoísta. Porque não vai ter um céu para cada um de nós. Vamos estar juntos. E hoje eu trouxe esse sermão justamente para questionar vocês. Vocês têm cuidado. Vocês têm zelado pelo projeto do Senhor na vida de vocês? Vão para casa com esse questionamento. Porque se hoje fosse o fim, será que eu estaria levando a minha família? Vamos orar neste momento. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai de glória, Pai de fé. Muito obrigada, Pai, por ter criado cada um de nós. Por ter, Pai, feito um projeto maravilhoso. Por nos guiar, por nos mostrar o caminho que nos leva a Ti, por nos advertir, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por termos uma família não somente nos nossos lares, mas dentro da igreja também. Pai, venha colocar dentro dos nossos corações o desejo de estarmos reunidos, Pai, na Tua volta. Vem zelar, vem cuidar por nós. Sei que não somos merecedores, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia. Mas o Senhor é misericordioso. Não há nada nesse mundo, não há nada que seja mais majestoso que você, Pai, que o Senhor. Não há nada que é mais maravilhoso do que o Teu amor. Venha pôr o teu amor nos nossos corações. Vem nos restaurar, nos transformar. Vem fazer com que entendemos, Pai, com que venhamos entender o quão importante é zelar da nossa família. Estar sozinho, Pai, não é algo bom. Então faz com que sejamos o mais parecidos contigo. Vem afastar, Senhor, qualquer pecado, qualquer tentação. E nos leva, Pai, de volta a Ti, de volta aos Teus pés. E nos ajude, Pai, a conduzir este mundo que precisa ser conduzido de volta aos Teus caminhos. Nos ajude a levar as crianças a Ti, a elas a Te amarem, a elas a receberem, a aceitarem o Teu amor que é maravilhoso. Primeiro, Pai, tira o coração de pedra e põe um de carne. Esteja conosco, Senhor, neste santo dia. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.